Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, aqui do meu lado, Monarcão. E aí, galera? E aqui na minha frente, deputado Paulo. E aí, beleza? Paulo? Quem és tu, Paulo? Fala pros caras aí. Paulo Fiorilo, sou professor de História da Rede Pública Municipal. Não sou de São Paulo, sou de Araraquara, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. Torço pra Ferroviária, o melhor time do interior. E o cara deve torcer pro Botafogo. Porra nenhuma, eu sou Mengão pra caralho. E eu vim pra São Paulo nos anos 80 do século passado. Acho que você não tinha nascido ainda. Eu tinha nascido em 85. Puta, cheguei em 84. Tu chegou um pouco... Você tinha um ano. É. E vim pra São Paulo pra saber se ia ser padre. Padre? Caralho. Então a gente tem muita coisa pra conversar, Paulo. E aí descobri que eu não tinha vocação. Bom, antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores, começando pela ExitLag, que é um serviço que melhora a sua conexão com os jogos. Então, a gente tá na pandemia aí, sofrendo em casa aí, passando lag, passando raiva aí, perdendo pacote, não sei o quê. Dá uma olhada na ExitLag, exclamação ExitLag aqui na Twitch, ou se você estiver assistindo o VOD, dá uma olhada na descrição aí, baixa o app, e você consegue testar por 3 dias sem nem colocar teu cartão de crédito, e provavelmente vai melhorar o teu ping, a tua perda de pacote, isso aí vai sumir, vai ficar tranquilão, porque ele liga o teu computador direto ao servidor do jogo, da melhor rota possível. E não precisa nem botar o cartão de crédito. Aí depois, quando funcionar, aí você assina o plano dos caras. Beleza? Super maneiro. Todo mundo usa. Até o Janzão usa, né? É, exatamente. Então, Se não fosse maneiro, não estaria aqui patrocinando a gente. é verdade, né? É verdade. E o nosso outro grandioso patrocinador, que é também a nossa plataforma mãe, A nossa plataforma mãe. que é a Twitch, é onde está acontecendo essa live aqui e é onde acontece todas as lives exclusivamente. É quando a gente não tá banido, né? Quando a gente não tá banido. Lembrando que você pode mandar 300 bits ou quantos bits você puder mandar aí, porque o mínimo que a gente aceita é 300, né, Janzão? É isso aí mesmo. E você pode mandar uma pergunta pro Paulo, pra gente, ou uma afirmação, pode mandar a gente tomar no cu se quiser, mas a gente vai mandar você tomar no cu também. De volta. De volta, né? Essa é a lei da vida, né? Bom, e é isso, basicamente. Se você quiser acompanhar os melhores momentos dessa conversa e de todas as outras, tem o Cortes do Flow, que é o melhor canal de cortes no YouTube do Flow, né? Do universo de corte do Flow, do planeta. Exato. E dá uma olhada também. Aí tem exclamação corte, tem os comandos aí na live aí, o Jean tá esperto nessa parada. E tem também aí, ó, se você quiser acompanhar lá a agenda bonitinho, tem as nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é maneiro você seguir lá pra gente. A gente manda sempre um arrasta pra cima lá, a gente mandou hoje. Não sei, com ele aqui agora. A cara dele. Então, ó, segue lá. Demorou? Então é isso. É isso, Jean? É isso. Tem E certeza? lembrando que o áudio é tirado na minha live. O logo áudio é depois que tirado acabar. na live do Jean logo depois que acaba o Flow, beleza? É isso. Exclamação Janzão. Paulo, deputado do PT. Olá. Cara, Olha obrigado. Pra começar, muito obrigado por vir aqui, de verdade. Porque a gente tem uma dificuldade de... Porque assim, a gente definitivamente não é petista, sabe? E a gente tem... Mas a gente quer conversar com todo mundo. Porque eu acho que isso engrandece o debate, eu acho que faz todo sentido conversar com todo mundo, pessoas que pensam diferente, expor as ideias, talvez até mudar a minha mente, ou sei lá, não sei. Mas eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente, ainda mais você, com todo respeito, é um cara que é mais experiente, por assim dizer, você falou que tem mestrado, é professor, blá blá blá, 3 mulheres, 4 mulheres. Não, 2. Não aumenta não, pô. 2 mulheres. Então, cara, muito obrigado por aceitar vir aqui, sendo um deputado do PT. Ô Igor, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que sempre é importante o debate, conversar com pessoas que pensam diferente, até porque é assim que a vida é. Você não conversa com pessoas que pensam igual a você nunca, nem sempre. Você pensa com gente que pensa diferente. Então... É que na internet tá assim agora. Agora você só conversa com quem concorda. Se tu conversar com quem discorda, tu é cancelado. Não, entendeu? eu não tenho esse problema. E até porque eu acho que é importante. Você falou, você pode mudar o que eu penso, mas eu também posso mudar o que eu penso. Você dialoga, interage e tira suas conclusões. Sim. Então, por isso que eu tô aqui à disposição para a gente fazer essa conversa. Muito obrigado, cara. Eu acho que, inclusive, dentro do diálogo, é possível a gente chegar numa conclusão que nenhum de nós pensávamos e passar a pensar, né? E acho que a audiência pode ter essa oportunidade e por isso que é bom. E aproveitando, quanto tempo faz que você é deputado estadual? Quando você se elegeu? Eu fui eleito, Monark, nessa eleição de 2018. Uhum. Então, eu estou 1 ano e
3 meses, março, abril, maio, junho, 3 meses. 3 meses e um E pouquinho. antes você era vereador. Não, assim, minha história, eu falei, eu sou de Araraquara, vim para saber se ia ser padre ou não. Acho que eu não tinha falado isso no ar, né? Não. No ar tu falou, tu não falou antes, né? Por isso que eu fiquei chocado. Verdade. É que a gente tem que deixar Tu surpresa. tem cara de padre, cara. Pior que tem um Não, pouco. pô, eu pareço com o Brito Júnior. Tu parece com Supla, com Suplicy. Tu Ah, parece com o o Suplicy. Supla não, pô. O Não, Brito Supla não, o Júnior- Suplicy tu O parece. pai do Vamos lá, tem outros, bom, mas não importa. Aí eu fui morar na Zona Leste. Parece o Brito Júnior. Porra. Eu já tive a oportunidade de ficar cara a cara com ele. Entendi. Lá na Record. Aí foram falar contigo achando Falou, que seu era... Brito, e aí, vai entrar aqui, ó. Eu falei, não, é ele aí, ó. Eu fui morar na Zona Leste, numa comunidade do Parque São Rafael, com padres verbitas. Não sei se quem curte o canal aqui entende, mas assim, na igreja você tem congregações. Eu vim de Araraquara para cá com esse pessoal que eram verbitas, são verbitas. E fui morar no Parque São Rafael, divisa com Mauá, Santo André. E aí eu acabei ficando por aqui. Descobri que não tinha vocação para padre, casei, descasei, casei de novo, descasei. E segui aqui a minha vida. Eu fui trabalhar em vários lugares, trabalhei como formador nos sindicatos metalúrgicos do ABC, trabalhei como datilógrafo, nem tem mais isso, Não. né? Tem mais ou menos. Não datilógrafo, sim, mas tem Não, pessoas não que é transcrevem e tal. digitador e Tem a mesma tal. função de outra forma. Mas eu aprendi no teclado, como é que eu digito sem olhar. Então. Incrível, eu não consigo. No Às vezes você escuro não eu acha nem o consigo. teclado. Cara, no escuro eu não consigo. Não, cara. eu não preciso olhar pro teclado. Se eu coloquei ali, vou embora. E fui trabalhar em São Bernardo, trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho como datilógrafo e tal, passei num concurso. Depois de lá fui trabalhar na Câmara, fui ser chefe de gabinete de um vereador do PT. Depois ele se elegeu deputado, eu saí, fui trabalhar na prefeitura, no governo da Marta, fui chefe de gabinete, daí fui eleito vereador. Perdi a reeleição. Todo mundo diz que quem tem mandato, para ter mandato, é muito mais difícil do que se reeleger. Comigo é o contrário. Perdi a reeleição, fui trabalhar em Osasco, fui candidato de novo, ganhei a eleição de novo de vereador. Perdi a reeleição. Caraca, cara. Tô intermitente. Aí eu fui candidato a deputado, porque o deputado que a gente tinha relação não foi candidato, ele já tinha 70 e poucos anos, 75, 74, e aí eu acabei sendo, a partir de uma discussão que a gente fez aqui na cidade com o pessoal do movimento de moradia, do coletivo que a gente atuava, e eu fui eleito. Então, meu primeiro mandato de deputado estadual, eu tive 2 de vereador com um intervalo. Por isso, eu não entendo que mandato é profissão. Minha profissão é professor, e eu espero ainda poder dar aula lá em Natal, nas praias do Rio Grande do Norte. É um bom lugar pra se dar aula. É um bom lugar pra se estar, né? Com certeza. É verdade. Calor, filha da puta, que deve fazer lá. Mas tem praia, né, cara? Tem brisa, tem um monte de Nossa, coisa. cara, uma das razões de eu ter saído do Rio foi um calor, filha da puta, cara. Eu lembro que eu gastava uma grana de ar-condicionado. Meu Deus do céu. Mas São Paulo também tem períodos que você fica pior que o Rio, né? E aqui é uma Pior selva que de o Rio, eu terra. acho difícil, cara. Cara, aqui bate 40. No interior, que eu queria te convidar para você conhecer, Pontal do Paranapanema, vai a mais de 40. Araçatuba vai a mais de 40. Nossa, só de pensar já me dá calafrio, eu não tô fora. E você cresceu no interior, então? Eu vim para São Paulo com 20 anos. 20 anos. Então eu passei minha vida em Araraquara até os 20. Eu fiz vestibular para matemática na UFSCar, que é lá de São Carlos. Tu veio com 20 anos, mas aí tu veio pra ver se tu ia ser padre e tu falou. Na verdade, eu vim para uma experiência pastoral para saber se tinha vocação para padre. Fiquei o primeiro ano, a igreja que eu estava teve uma baita crise, expulsaram os padres, e aí uma senhora da comunidade virou para mim e falou: você quer ser padre? Não faz o que ele fez. Falei: caraca, tô achando melhor repensar a vida. E aí eu saí, fiquei mais um ano, saí, aí fiquei morando aqui na Zona Leste, na periferia, e aprendi muita coisa aqui, assim. Aprendi coisas que em casa eu não ia aprender nunca. Por exemplo, minha mãe me educou colocando a minha roupa na cama, a minha comida no prato. Aqui eu tive que me virar. Tomei até sopa, que eu nunca gostei de sopa na minha vida. E não era sopa assim que nem você Que nem é da minha mãe, tá né? acostumado. Era aquele caldinho na água e tinha que tomar. Só tinha aquilo. Entendi. Da hora. É. Quer dizer, não da hora, mas interessante. Mas e aí por que o PT, cara?
Bom, primeiro que em Araraquara, eu militava na Igreja Católica, anos 80, você tinha na igreja uma influência muito grande da teologia da libertação, era uma igreja voltada aos pobres, pelas decisões da própria igreja, e ali eu comecei a minha militância. E o PT surge nos anos 80 com a primeira eleição do Lula, e eu tive a oportunidade de em Araraquara participar. Eu tinha um amigo que também era da igreja e acabou sendo candidato a vereador. Nós fizemos uma campanha dele. Eu não era militante, eu era amigo do cara que foi candidato. E eu acabei me aproximando. Quando eu venho para São Paulo, onde eu fui morar, tinha muitos sindicalistas do ABC que moravam lá e trabalhavam no ABC. Era um bairro dormitório. E eu acabei me aproximando desse pessoal que eram petistas, militantes do sindicato, mas militantes do partido. O partido estava se consolidando nos anos 80. Eu acabei, a partir daí, me envolvendo mais e acabei... Então você está no PT desde o comecinho, assim? Na realidade, a eleição de 82, né, o PT surge em 80. Eu faço a campanha de 82 para vereador e prefeito em Araraquara, mas aí não como petista, e depois sim... Aqui em São Paulo, nos anos de 86, sim, eu começo a militar. Eu fui presidente do PT numa região aqui, do Diretório Zonal, fui presidente do PT municipal e agora deputado. Tu sente que o PT se perdeu ao longo do caminho? Eu não diria que o PT se perdeu, eu diria outra coisa. O PT, quando surge numa conjuntura em que você estava saindo da ditadura e o partido precisava se afirmar como um partido alternativo de defesa dos trabalhadores. O partido, a partir dos anos 80, começou a ganhar prefeituras, governo do Estado, até chegar à presidência da República. E, infelizmente, o PT comete erros quando não consegue se impor a uma lógica diferente daquela que estava instalada. Por exemplo, Sim. Nós vivemos num país em que você precisa compor maioria. E o PT também entrou nessa lógica de compor maioria. A hora que você faz isso, você começa também a abrir mão de algumas coisas que você não abria quando você não tinha governo. Quando você é oposição, minoria, você tem condições de fazer um discurso, de fazer o debate. Quando você assume governo, você precisa governar, você foi eleito para isso. Tudo bem que hoje não vale, né? Porque a gente tem um cara que foi eleito para governar que não governa. Né? Parece que ele tá. Quanto ao Bolsonaro, eu sinto a minha visão. O que eu olhando assim de leigo, eu fico assim, cara, esse cara tá lutando para continuar com o título de presidente. É isso que ele tá fazendo agora. Eu acho que é isso e com uma lógica que é diferente de ser presidente. Por exemplo, presidente, ele precisa se preocupar com a saúde, com a educação, com a assistência, com as coisas do dia a dia. Ele parece que não está preocupado com isso. Repare. Nós não temos um ministro da saúde, nós temos um interino. Nós não temos um ministro da educação. O outro ficou 3, 4 dias e caiu fora. Então, assim, pensa num país que está vivendo uma pandemia, você tem um desgoverno. E assim, não é só no Brasil, a gente vendo os jornais de hoje, pô, cara, na Europa, fora do Brasil, as pessoas olham o presidente e virou chacota. Aliás, assim, a gente não pode nem viajar mais para fora, né? Nem quando acabar a pandemia, porque nós estamos impedidos de viajar, porque nós estamos vivendo a maior crise sanitária por conta do desgoverno. Os governadores falam uma coisa, o prefeito outra, o presidente da República não fala, diz que é uma gripezinha, né? Ele calado é melhor do que ele falando, né? Ah, é verdade. Aliás, você reparou que ele tá calado? Gostei disso, pra ser sincero. Assim, nem parece que tem presidente. Mas sabe por quê, né? Por quê? Porque ele tem que proteger a família. Sim, sim. Né? Então, o Queiroz vai vir rebentando tudo. Começou, vai Queiroz pra cadeia, foge a mulher do Queiroz, aparece o advogado que pode ser o anjo que abriga o cara em Atibaia. Isso é muito esquisito, né, mano? Querendo ou não, tem muita história esquisita que vai aparecendo, vira e mexe nessa porra. Então, e aí o que faz o Bolsonaro, que estava no movimento de enfrentamento? Começa a ficar recuado, porque ele precisa proteger a família. Ele está falando do filho que é senador, que está num baita de um problema, e ele, porque tem 20 mil reais, 25 mil reais, que foi para a conta da mulher dele pelo Queiroz. Então, ele também sabe o problema que ele tem. E enfrentar o tribunal, que é o que ele começou a fazer, com as manifestações contra o tribunal, contra não sei o que lá, Botafogo, não sei o quê. Pô, ele começou a perceber que ele estava sozinho, ele ia, né, pro buraco.
Ia ser defenestrado, para usar uma expressão mais leve. Gostei de defenestrado. Gostou, né? Gostei. Defenestrado é uma Coisa palavra de que eu professor. gosto. Você sabe o que é defenestrado, Jogar né? pela janela. Ah, então tá. Vamos pegar o Monark e defenestrá-lo. Aqui não dá, que tem grade. Não, aqui não tem não, dá pra defenestrar o Monark. Tem grade sim, cara. Tá maluco? Uhum. Então não dá pra defenestrar. Bom, então, eu acho que é um pouco isso. E para concluir sua pergunta, eu acho que o PT, ele entrou nessa lógica, ele não mudou essa lógica. O Bolsonaro fez um discurso quando foi eleito dizendo assim, não vou compor com partidos, vou fazer Exatamente, ele meu fez a governo. mesma coisa. E agora é o Centrão que tá dando cartas. E ele sabe que ele precisa do Centrão, porque se tiver o processo de impeachment, ele precisa de mais de 170 deputados para garantir que ele não seja empichado. Esse é o movimento dele. Aquilo que ele negou peremptoriamente. O Caralho! tempo todo. Gostou, hein? Hoje tá agora foda, é outro. hein? Agora eu vou peremptoriamente. Essa eu não sei nem o que significa. Ah, duramente, com força, com... Entendi. Não, isso aí eu acho que é uma análise que eu concordo também. Realmente, parece que ele queria resolver o maior problema do Brasil, mas ele não tinha realmente uma base pra fazer isso, né? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que talvez vocês saibam muito mais do que eu. A eleição do Bolsonaro é uma eleição atípica. Com certeza. Vou contar uma história aqui, pouca gente sabe, vou mais uma pra vocês. Tá. O Weintraub, que foi ministro da Educação, ele me ajudou na minha campanha de vereador, Caralho. lá atrás. E quando eu fui agora ser candidato a deputado, eu fui falar com ele, falar, Weintraub, você me ajudou, a gente tem... E é assim, uma boa relação de me ligar, de falar e tal. Quando ele foi indicado, ele até falou, mas tem petista que é bom, nem todo mundo é ruim. Bom, aí eu fui falar com ele e falei assim, pô, cara, eu queria ver se você podia me ajudar. Ele falou, cara, não vou poder te ajudar não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu vou apoiar o Bolsonaro. Eu falei, cara, você vai apoiar o Bolsonaro? Um ano e tralalá antes. Eu falei, cara, o Bolsonaro não tem partido, não tem estrutura e capilaridade para conseguir voto no Brasil. Como é que ele vai ser eleito? Queimei a língua. Internet. Isso, tá vendo como é que vocês manjam mais do que eu? Com certeza. Internet. Não Não tem só a menor- internet também. É a internet seguido de um sentimento De rejeição ao PT criado pelo PT. pelo PT e ampliado pela internet. Sim. Pô, nós vivemos um movimento de ódio. Cara, assim, eu tava na campanha. Pensa, cara, gritar com você porque você tava de vermelho ou te xingar porque você tinha um adesivo do PT. Então você foi criando um movimento de rejeição ao PT que favoreceu o Bolsonaro. Então, assim, as pessoas hoje que estão fazendo autocrítica falam, pô, eu votei no Bolsonaro contra o PT, porque o PT não queria mais. Bom, mas por que você não queria mais? Não, porque o PT não queria mais. Pô, os caras são tudo ladrão, corrupto. Por que eu vou votar nesses caras? Pô, beleza. Aí você vota no cara que tem um laranjal, que tem uma Copenhague, que tem uma rachadinha e vale. Mas sabe qual que é o meu argumento nesse sentido? Vai lá, Monark. Eu vou querer colocar um cara que é profissionalmente filha da puta ou um cara que é filha da puta e é ruim nisso. Então, mas deixa eu te falar. Você acha que vou até pegar Não, água. Vamos anotar, né? Você acha que o Bolsonaro tá em que caso? Ele é filha da puta, só que ele é ruim nisso. O PT é muito bom em ser filha da puta. Cara, mas pensa, o Bolsonaro é deputado. Há quanto tempo ele era deputado? Isso, 30 anos. Então ele não pode ser um filho da puta que não tinha conhecimento. Ele era um filho da puta com muito conhecimento. Só não tinha muita capacidade estrutural Pá, pra fazer o estrago de Cara. filha da putice que tem dentro dele, que o PT tem. Eu não vou atender não, porque é o cara da concorrência. Tá certo. Eu acho que o PT, ele tem uma máquina, ele tem uma estrutura social que é infinitamente maior ao Bolsonaro. Então, se essa estrutura ela tá corrompida, ela pra mim é um inimigo muito superior do que o Bolsonaro, que é só um babaca, tá ligado? Então, mas vamos lá, vamos falar da estrutura, ó. Você lembra o que eu falei pro Weintraub? Weintraub, vocês não vão ganhar porque vocês não têm capilaridade, vocês não têm partido. A eleição no Brasil até 2016, talvez ela tivesse correta do meu ponto de vista na análise que eu fiz a ele. Você precisava ter capilaridade, prefeitura, governo, vereador e tal. Com o Bolsonaro não precisou disso. Primeiro porque a gente percebeu que foi sendo criado um movimento de ódio contra o PT. Mesmo o PT tendo estrutura, tendo governo, mas olha, tinha governo, mas aí caçaram a Dilma. Caçaram a Dilma por causa das pedaladas. Né? Essa foi a desculpa que deram. Não Então. foi por causa disso que eles caçaram a Não, Dilma. mas é porque tinha um projeto. Para você tirar um partido ou tirar alguém do governo, você precisa criar um projeto. Ou você derrota nas urnas. O Aécio achava que ia derrotar nas urnas.
Achou que ia ganhar. Aí ele perdeu e começou a ir pro pau todo o tempo. E achando que se ele fosse pro pau, ele ia virar o presidente. Viu o que aconteceu? Quase que ele vira o preso. Aí ele virou. Né? Então, você tinha uma estrutura física, só que você tinha uma outra estrutura virtual, que já tinha sido utilizada em outros lugares do mundo, em outros países. Nos Estados Unidos. Trump também, com certeza. Nos Estados Unidos, na Itália, em vários lugares. Por que eu estou falando isso? Porque assim, é só você olhar, por exemplo, tem um livrinho chamado Engenheiros do Caos, de um italiano. Cara, impressionante, porque ele vai falar como é que funcionou em outros lugares. E assim, igualzinho aqui, você faz os disparos, você tem as fazendas de robô, você tem... Né? E você cria mensagens falsas. Pô, quem é que não lembra da mamadeira de piroca? Aham. Pô, cara, eu vou... E tem gente que acredita, né, cara? Ah, mas muita gente. Muita gente Não, acredita. assim, Eu tenho pessoas que são próximas a mim que acreditaram na mamadeira de piroca. Caralho, cara. Não, pô, e aí a história do kit gay? Ah, tem kit gay. Então, assim, pensa, as pessoas foram criando, e essa outra estrutura que não é material, que é virtual, ela se sobrepôs. Que você tem que tomar cuidado, porque em colocar que a internet criou esse sentimento de ódio do PT e ele só aconteceu por causa da ferramenta internet, que não existia algo que fomentou isso, que vem da substrato da sociedade. Dá pra não tem nada a ver com a tecnologia, tá ligado? Manifestações de 2012. Eu não estou aqui acusando a tecnologia. Entendi. A tecnologia é um instrumento. Como a mídia tradicional é outro instrumento. E a mídia também fez esse papel, a Rede Globo fez isso, as televisões fizeram isso. Então, assim, você teve uma tempestade perfeita. Você conseguiu tirar uma presidenta da República, prendeu um ex-presidente e o ódio foi naturalmente sendo disseminado. E assim, você não tinha a possibilidade de ouvir. A gente estava conversando sobre isso. Pôs vermelho, tinha adesivo. Cara, eu vou querer conversar com você, mesmo nas redes. Assim, ó, eu vou pegar aqui um exemplo. Arthur Duval, que esteve aqui com vocês. É do MBL, não é do meu partido. Mas, cara, quer sentar para fazer o debate político? Eu sento aqui e faço o debate político. Eu tenho as minhas posições e você tem e ele tem as dele. Mas você debate. Você não sai no braço. Você não xinga o outro, né? O que a gente viu foi isso, era sair no braço, xingar o outro. E assim, vai continuando, porque você tem outras coisas. Você tem o negacionismo. Então, a Terra é plana. Caraca, cara, o Olavo bicho. disse, eu concordo. Não, caraca, olha o Monark. Pega a bicicleta Monark e dá uma volta, né? Pra você ver que ela é plana. Por exemplo, a história da teoria de gênero, que virou uma batalha, né? Então, eu me lembro, eu estava na Câmara, a gente discutiu o plano de educação, e os vereadores fizeram tirar toda a expressão gênero. Não importa se era teoria ou não, tá escrito gênero, tira. Cara, a gente voltou à Idade Média. Mas, ok, mas ao mesmo tempo existe um problema nessa parada de gênero, sim. Qual que é? Um problema acadêmico. Que eu acho que existe conclusões acadêmicas, esses estudos acadêmicos que eles não estão lastrados em ciência de verdade, e aí eles ganham lastreados, desculpa. Não tem problema, todo mundo entendeu. E aí eles ganham uma credibilidade por estar no âmbito acadêmico, entendeu? Por estar cercado de toda aquela pompa, de toda aquela tradição, de toda aquela... E aí essas ideias, que não são ideias que fazem sentido, começam a ser disseminadas como verdade, e grupos de militantes ou de pessoas que para eles essa ideia é útil dentro do jogo político deles, eles começam a usar isso e usar a credibilidade das instituições para falar que esse negócio de gênero que não é realmente verdade, é verdade, entendeu? Não, então, mas é esse o lance dos caras, é transformar uma pseudociência numa ciência ou numa verdade. Então, por exemplo, como é que você... Olha só, a gente acabou de ter os Estados Unidos lançando uma espaçonave que foi para uma missão. Cara, o que é? Tudo invenção? Os caras saíram da atmosfera, viram a Terra redonda, era azul. Olho de peixe, a lente. Daí você falou, esses caras, tudo mentiroso. A questão da teoria de gênero é um debate que passa, inclusive, pela igreja, setores conservadores da igreja. É complexo. Aqui, o Terra plana é tipo, realmente quem defende essa porra é idiota.
Agora, o gênero é uma questão complicada. Então, mas percebe que a coisa simples e a complicada, elas também se misturam e servem para fazer o debate. São ferramentas políticas, né? A história do kit gay passava pela discussão da teoria de gênero, porque os caras achavam que assim, o PT quer transformar os meninos, em meninas ou as meninas em meninos, e não absolutamente nada a ver. Eu me lembro que assim, a discussão na Câmara, só para retomar, ela falava assim, os caras vão ter um banheiro só para menino e para menina. Eu falei, para com isso, né? Quem que levantou essa merda? Não, essa discussão é a discussão que eu tô te falando, que passou por esses grupos de direita. É porque quando vira meme, quando vira WhatsApp para WhatsApp, aí fudeu, não tem nenhuma... Você não tem mais controle, não tem mais como você se desfazer não tem nível da ali. Ó, eu só termino esse negócio porque... Não, porque eu acho que eu era o relator do plano, e aí os caras falam assim, não, só vai votar esse negócio aqui se tirar gênero. E aí o cara coloca no computador, dá lá gênero para descobrir todos os gêneros e tira. E tirou gênero que não tinha nada a ver com essa discussão de teoria do gênero, da ideia Bom, tira. Aí, o que eu fiz? Bom, tá bom, você vai tirar, tira. Só que eu escrevi, sem colocar gênero, o que estava escrito com gênero. E eles votaram. Entendi. Então, quando você volta à Idade Média, você perde a capacidade de raciocinar, de ser mais lógico, de entender o outro, entendeu? É porque para eles é muito mais uma posição de não que vai ser eficiente, mas ele sabe que aquilo é muito mais fácil dele vender que ele fez algo. Quando ele sabe que você obrigou você a tirar o número de gênero, para todo mundo que tem um pensamento que ao contrário a isso, ele, caralho, olha lá, o Bolsonaro fez. Mesmo que você trazendo aqui os detalhes, sabendo que não fez, porque você manteve a mesma linguagem, isso com palavras diferentes, entendeu? Então, eu acho que é essa a questão. A questão é que eles usam como uma arma política, e eu acho que você tá certo. O debate ele ficou muito pobre, ficou raso. Principalmente no começo, nas eleições quando a Dilma saiu e nas eleições do Bolsonaro. E a gente tem que atribuir isso também ao fato que a tecnologia é nova. Essa comunicação agora é nova. O jeito como a internet influencia na política é tudo novo. Então, a própria discussão, o próprio fórum de discussão é novo. Então, acho que seria natural, num fórum novo, a discussão ser um pouco rasa no começo, tá ligado? Eu acho que a gente tá passando um processo natural da humanidade, onde você não tinha essas plataformas de comunicação que tinham, aí elas foram criadas, e aí quando elas são criadas, você põe um monte de ser humano lá e vira um caos, vira uma bagunça, e aí, com o tempo, esse caos ele vai se estruturando. Só que o que a gente observou? O caos. E é isso, o caos. E o caos elegeu o Bolsonaro. E nós estamos com o Bolsonaro do caos. Agora, eu vou fazer uma propaganda aqui, que eu acho legal. Black Mirror. Foda. Tem um episódio do porco? Não, do porco não. O cara gosta do porco. Não, eu torço pra Ferroviária. É o episódio do ursinho. Sim. Cara, é o ursinho. O ursinho virou candidato. Sim, eu vi. E as pessoas defendendo o ursinho. É isso. Né? Então, claro que nós precisamos entender, isso aqui tem um poder de influência enorme. Eu hoje participei, junto com o Arthur, só para dar o contraponto, da instalação da CPI de fake news. O uso de fake news nas eleições de 2018. Tem gente que não quer nem ouvir falar de fake news. Eu não sei por quê. Eu não tenho nenhum problema, eu não produzi fake news, eu não distribuí fake news, eu não contratei as fazendas de bots, de trolls, mas tem gente que está preocupado. Cara, nós não estamos... A Assembleia não vai discutir uma lei para proibir fake news. A Assembleia quer discutir se a fake news foi utilizada nas eleições, só isso. E se foi correto, se não foi, se está errado, se está certo. Uhum. Mas é esse medo, né? Há esse medo da sociedade que a gente tentando eliminar o fake news, que eu acho que é uma batalha tão perdida quanto tentar eliminar as drogas, tá ligado? Você acaba criando ferramentas políticas para você cercear a liberdade de expressão dos seus oponentes políticos. Liberdade de expressão é uma coisa que nós precisamos defender sempre. Aqui, lá fora, em todo lugar. Agora, eu não posso me esconder atrás da liberdade de expressão para falar o monarca, cara, é o cara da mamadeira de piroca. Aí cai na rede. O cara que não virou. Vou dar um exemplo aqui que eu acho muito legal. Mas isso já é previsto na lei, não é? Então, você pode entrar com uma ação. Mas assim, vai vendo, né? O Frota acabou de ser condenado, 50.
Ele fez uma acusação a um presidente do PT da Baixada, disse que ele estava em Brasília, o cara nem estava em Brasília, perdeu. Mas pensa, quanto tempo demorou? Foi na campanha de 2018, nós estamos em 2020. Né? Então, como esse O instrumento é efeito novo... que era pra ter tido já teve. Não, né? ele bateu e destruiu o cara lá atrás. Mas tem um efeito retardante, tem um efeito desmoralizante dessa tática, porque ele fez e foi punido. Talvez da segunda vez ele não faça. Mas, ó, demorou 2 anos. Mas 50 a menos, né? Mas tudo bem. Mas pensa, qual foi o impacto do que ele fez naquele momento do ponto de vista da disputa? Com certeza. Pode ter mudado o esquema todo. Pode ter Claro. mudado. Então, assim, isso aqui mudou. Eu queria só dar esse exemplo que eu me lembrei nas viagens que a gente fez na campanha pro interior. O Frota é muito louco, cara. Aquele lance do... Ele falando, acho que com o filho do Bolsonaro. Aqui tu fez filme pornô. Você gostou, né, cara? Você gostou, né? Tu curtiu, né, cara? Cara, você viu que ele tem a voz do Frota. Ó, Todo carioca consegue imitar o Frota, cara. ainda bem que a gente não. Eu, viajando pro interior, Itapetininga, posto de gasolina, uma funcionária do posto, sou candidato, deixei minha cédula, blá, blá. Fui eleito, voltei. E aí? Eu falei assim, não, votei no Bolsonaro e na chapa inteira do Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro não ia ser eleito. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, pô, eu recebi pela internet que tinha que votar em todos. Se eu não votasse em todos, o meu voto não ia valer. Caralho. Cara, deixa eu falar pra você ouviu isso em algum lugar? Não, né? Eu também eu não. não. Mas, cara, um monte de gente ouviu, porque ela votou pensando nisso. Então, esse tipo de coisa interferiu no resultado eleitoral. Com certeza, mas tipo, ok, a gente... Mas qual que é a vibe da CPI? Ela pretende um dia se tornar algo que vá, além de punir quem praticou esse tipo de coisa, impedir esse tipo, alguma prática? Não, a vibe da CPI, a CPI tem um escopo. O escopo dela é discutir o uso de fake news nas eleições de 2018. Ela chega a conclusões? Eu espero que sim. Ela aponta direções? Eu vou trabalhar para isso. Entendi. Mas ela não é uma... Bom, você tem meu apoio. Quero pra caralho. Então, O quê? Que role essa porra de não, vai rolar, vai rolar. punir os caras, pô. Fake news não, pô. Agora, eu também é muito acho. difícil punir, Não, mano. não, vai dar pra punir. não é não. Você sabe que tem o processo em Brasília no Supremo, que é o de fake news. Você tem a CPMI lá em Brasília que está discutindo isso, e você vai ter aqui em São Paulo. É verdade que pode ser difícil punir, mas a gente não falou agora do Frota, demorou 2 anos, pagou 50 a menos? Entendo, mas pra mim isso aí, sabe o que pra mim isso cheira? A mesma coisa da perseguição contra as drogas. Então, mas deixa eu falar para você. Se a gente puder olhar quem produziu, quem pagou, se pagou e era correto pagar, e você falar, tá aqui, ó, dá uma olhada aqui a situação. Independente de quem foi, que partido foi, se fez errado. Vamos para a questão das drogas. Ó, nós vivemos uma discussão de drogas numa situação que hoje droga é proibido, certo? Então o cara que fala, ó, droga é proibido. Você sabe que é proibido, bom, mas você também sabe que as pessoas usam. Então você podia fazer uma discussão sobre a descriminalização do uso da maconha, de outras drogas menos prejudiciais. Você tem países, vai lá, Holanda, pô, você compra. Argentina, Uruguai. Aqui a gente tem uma sociedade conservadora e que é influenciada pelo conservadorismo de que a droga... Cara, o que é pior? O uso da maconha ou o álcool? Que vicia, que destrói e tal. Eu tenho certeza que o álcool é pior. Pra mim, o álcool é pior. Eu não tenho dúvida. Se eu bebesse... Eu não sou médico, hein? Se eu bebesse na mesma proporção que eu fumo maconha, eu tava morto. Tá vendo? Você não ia ter o Monark do seu lado. Eu gosto da honestidade do Monark, mas é verdade. Até porque o Monark tem problema que ele bebe um pouquinho e começa a vomitar. Eu não consigo beber muito também, é verdade. Meu estômago é uma merda. Não, mas percebe? Então, assim, é uma baita hipocrisia. Sim, Esse é um debate que podia ter sido feito já. Mas será que é o Estado que ele vai acabar com isso? Será que o Estado... Não, o Estado poderia normatizar isso. Entendi. Como a gente já viu em outros lugares. Eu citei o caso da Holanda, mas você tem aqui na Los América. Angeles. Mas às vezes o fake news, ele brota de uma forma muito espontânea. Às vezes é um cara aleatório na internet que teve uma ideia, que gosta do Bolsonaro, não tem nenhuma ética jornalística, tá ligado? E ele vai lá, solta numa comunidade que nem é dele, e aquilo viraliza, aí alguém pega aquilo, eu gostei, posta no WhatsApp, manda num grupo, tá ligado? Como que você vai pegar e acabar com isso? Isso não vai acabar, tá ligado? É isso que eu tô falando. Deixa eu só te falar. Se o cara que fez isso, ingenuamente ou não,
souber que se ele for pego, ele vai pagar, ele vai ser onerado, ele vai ter que dispor de 50 mil, de 30 mil, talvez ele pense um pouco mais para fazer. Mas é como você vai provar que ele fez isso de maldade ou não, mas como é ele que fez assim, isso na inocência? Se você considera que informação falsa é crime, na maldade ou na inocência é crime. Aí já estamos tendo um problema já. Por quê? Não, mas se eu te imputo que você é Pô, um cara... eu sou um tiozão, eu dei ali eu nem vi, tava meio bêbado, retuitei uma fake news. Aí vai vir o Estado querendo mas me o prender. Estado não vai te prender. Não foi você que fez? Não foi eu que criei o negócio, mas eu retuitei. Não, mas não foi. Você só retuitou. Eu quero saber. E se eu pegar a imagem que alguém me deu e postei no meu perfil? Eu quero saber quem produziu. Mas como que você vai saber quem produziu aquela imagem? É então, mas deixa eu falar, é quase impossível, é difícil. Os caras estão discutindo lá a legislação sobre fake news e tal. Esse é um debate que eu prefiro não entrar nele. Entendi. Por quê? Porque eu não sou especialista em controle de informação e outra, você corre o risco de também cercear a liberdade. Pra mim é o que vai acontecer. Agora, mas deixa eu falar pra você. Eu te mando a mamadeira de piroca. Você é um cara inteligente. Aí você tava bêbado, chapado, você dá um clique lá e manda uma mamadeira de piroca. Vou chegar pra você e falar, pô, você fiz, mas não fui eu que fiz. Ó, me mandaram aqui. Bom, tá bom, então vamos discutir, porque não foi você que fez. Você não precisa ser preso, punido, pagar nada. Você tava chapado, você só fez parte da rede. Mas olha... Agora, o problema é quem que pagou a bagaça. O problema é que, ó, tá vendo que o Estado montou todo um aparato de investigação desnecessário? Por quê? Porque ele tá querendo ele tá querendo acabar com fake news na internet, mano. Não vai acontecer, tá ligado? Que nem você querer enxugar o oceano com uma flanela. E eu acho que você tem razão. Você não acaba com um negócio que não é material, que é líquido, para usar a expressão do Baum. Nós vivemos numa sociedade líquida, cada vez mais. As relações são líquidas, não são sólidas. Que nem os gatos. Os gatos são sólidos. São líquidos. Eles passam em qualquer lugar, cara, em qualquer lugar. Mas ele tem uma solidez. Isso aqui é líquido. Sim. Então é difícil, você não consegue segurar, né? Sim. Agora, você pode tentar reduzir o impacto. A minha pira com esse lance aí é que assim, ó, se o cara tem um lugar, por exemplo, um deputado, um vereador ou qualquer coisa, ele paga pela manutenção de um sistema de fake news, era isso que eu tava querendo dizer. Se esse cara paga por um sistema, se ele mantém aquilo, ele tem que se fuder. Mas isso já tá previsto na lei. Não. Deixa eu falar pra você. Ó, vamos só pensar aqui. Não, beleza, mas ele tem que descobrir o cara, tem que provar e o caralho. Isso não é assim, porque você fez aquilo que você falou. Puta, chegou aqui, o cara mandou, acabou. Por exemplo, gabinete do ódio. Todo mundo já ouviu falar no gabinete do ódio. Mas se você quiser montar um aparato criminal pra punir todo mundo dentro da lei vigente, ótimo, faça isso. Mas deixa eu falar pra você. É que assim, se a gente achar que é mas uma CPI é investigação. Então, mas se a gente achar que se a gente achar que é o oceano que a gente vai secar, não vai mesmo. Ó, vamos pensar aqui. Aqui, vocês montaram uma central do gabinete do ódio. Suposição, porque não é suposição, aqui. Suposição, essa. E aí... Quem disse que não é aqui? Aqui é o gabinete da liberdade, cara. Então, aí, aqui vocês produzem. Bom, alguém veio aqui e deu dinheiro pra vocês produzirem. Alguém tem que financiar essa porra. Isso, porque ninguém vive do ar. E aí tem que a gente pensar, produzir. Depois tem os disparos. Depois você se perdeu. Cara, nós precisamos chegar onde está esse negócio, é o começo. Gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Cara, os caras falam, lá em Brasília tem o gabinete do ódio. Tem caras que trabalham lá orientados pelo Carlos Bolsonaro para produzir as reza a lenda que Reza a lenda. Bom, então vamos descobrir se a lenda é lenda ou se não é lenda a partir da investigação. A CPI? E a CPI, o Tribunal, o Supremo. Por quê? Porque aí você vai dizer, tá aqui, tá vendo? Produziu uma madeira de piroca, produziu kit gay, produziu... Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo agora. Eu propus discutir lockdown aqui em São Paulo. E aí o projeto aparece lá, Assembleia Legislativa, propõe lockdown e tal, como se fosse do governador, porque é o governador que sanciona ou não. Cara, os caras imediatamente fizeram um fake news dizendo que o governador estava propondo lockdown. Pô, caraca, com o meu projeto... Eu topo, se ele falar assim, o Paulo Fiorilo está propondo, eu discuto o lockdown naquele momento. O Dória, que agora está muito mais esperto, imediatamente falou assim, não fui eu, é do deputado tal e do deputado Paulo, que era eu e o Zé Américo, e pronto. Propus um outro projeto que era aumentar o ITCMD proporcionalmente aos valores venais. Cara, os caras fizeram outra. O Dória está propondo aumentar impostos. Como é que você faz isso?
Vamos processar. Processar quem? O tiozinho? Não. Quem produziu. Quem tá gastando dinheiro para produzir isso? Alguém tá fazendo. Claro, mas eu acho que ninguém é contra isso, né? A punir esses caras? Tem gente que é contra. Sabe qual é a discussão? Mundial. Quando você começa a discutir normatização de fake news, os caras vão falar assim, pô, peraí, liberdade de expressão, não pode, faz movimento. Em vários lugares do mundo, as tentativas de construir uma legislação naufragaram com esse discurso. E eu acho bom. Então, você percebe? Você falou, agora há pouco você falou assim, mas todo mundo concorda. Não, nem todo mundo concorda. Não, eu acho que todo mundo concorda que esses caras têm que ser punidos. Mas nem todo mundo concorda que a gente tem que criar uma nova legislação pra dar ferramentas pro Estado punir esse cara. Então, mas deixa eu falar pra você. Isso aqui é novo? Não é? É. A legislação é velha. Isso aqui é novo. Isso aqui é a velocidade da luz. E a legislação é a velocidade... Da charrete. Da carroça, sei lá do quê. Então... Talvez você tenha que fazer uma atualização. Talvez, mas talvez essa atualização proposta seja, na verdade, um downgrade, né? Não sei. Eu acho que o que a gente não pode é entrar numa lógica de impedir a liberdade de expressão. Por exemplo, por que os comediantes na ditadura eram proibidos de produzir charges que faziam críticas ao governo? Teve uma agora, recentemente, que o Laerte, eu acho que foi criticado por isso. Então, assim, liberdade, você fazer uma sátira com uma fala do cara, beleza. Por exemplo, vocês devem ter visto o atual ex-secretário, o ministro de Educação, os caras produziram uma capa da tese de doutorado dele. Vocês viram isso ou não? Tá vendo? Então, assim, tese de doutorado, feito à mão, pintado de azul, vermelho, como de criança. Essa era a tese de doutorado do cara. Caralho. É verdade ou é mentira que ele não tinha doutorado? É verdade que ele não tinha doutorado. Bom, e o negócio, a chacota, vale ou não vale? Pô, vale, não tá mentindo, não tá falando que ele roubou, matou, tá falando que ele não tinha, que ele brincou com a história. É uma charge. Super, acho que tá valendo. Claro, você não mentiu. Ele mesmo reconheceu que o pós-doutorado dele na Alemanha, ele fez um curso de 3 meses para discutir implementos agrícolas e não entregou nada. Então você não pode. Aliás, caiu por isso, né? Não era professor, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. Tinha o que ele tinha, que ele podia ter dito. Eu sou formado em tal coisa e pronto, acabou. Pra que você inventa? Sim. Cara, eu não gosto de... Eu também, eu confesso que eu também não curto novas legislações para dar pro Estado instrumentos. O Estado não tem que ter mais nada. A gente não tem que dar mais nenhuma ferramenta pro Estado. O Estado, na minha opinião, ele tem que ir se quebrando aos pouquinhos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é todo o Estado é o seu próprio país. E aí você faz os estados fazer uma União Europeia aí, repare que tá ligado? União Americana. Todo estado é seu próprio país, é a ideia do nacionalismo. É se fechar como se aqui a gente resolvesse tudo. Não é por causa do nacionalismo. É uma questão de você ter uma descentralização do núcleo de poder. Não, isso é outra coisa. É que você falou assim, o estado se fecha em si. Talvez você tenha usado uma expressão... Cada estado é um país. Isso, é o nacionalismo. Cada estado se fecha um país. É a ideia do nacionalismo. Eu sou melhor que você do que ele. Não. É a ideia de que esse território é meu e eu estou cuido. empregado de cuidar. Então, mas é que, infelizmente, por isso ou por outras coisas, você vive num mundo integrado, globalizado. Mas todo mundo brasileiro pode ter a nacionalidade de todos os estados, mesmo cada estado tendo a estrutura de um país. Mas, desculpa, você está falando dos estados ou você está falando do país? Dos estados brasileiros, isso, São dos Paulo? Estados brasileiros. Então, mas, por exemplo, é pior ainda, porque você tem um país e que é composto por vários estados. O que mantém essa unidade é a federação que toca. Não necessariamente. Repare. Mas tem no sistema atual, mas se esse projeto mas então, você podia falar assim, São Paulo é um país, Minas é outro, Curitiba é outro. Bom, tá bom. Cada um é um país. Não, tudo bem, você desmembra e você vai continuar tendo problemas que eram macros, micros. Mais fácil de controlar. Então, e outra coisa. Depende. O cidadão, ele poderia falar, pô, esse meu estado aqui tá uma merda. Eu vou pra outro. Você tem competição entre os estados. Eu sei, mas o outro fala, não te quero aqui não. Repare a situação. Não, mas aí quando a gente cria essa separação, tem que criar essa regra que todo mundo é cidadão e lhe manter a livre... Mas olha só o que você Ninguém tá propondo. tá falando pra gente... calma. Eu não tô nervoso, eu tô calmo. É que eu tô querendo entender essa... Não, é que você tá achando que eu tô propondo que a gente tem um sistema que todo mundo é um país e aí começa a ter as divisões e tal e não vai ter uma união entre esses núcleos, tá ligado? Você tá achando que vai ser cada um separado, mas você
Tem casos como na União Europeia, que é exatamente cada um país, mas eles têm um Banco Central Europeu que é integrado de todos eles. Então é possível. O que eu estou falando é o seguinte, que num sistema onde você tem uma centralização do poder igual o Brasil tem, onde é top-down, poder executivo, ele tem o controle da maior parte das verbas e ele que faz a distribuição. Esse poder, isso é ruim, não funciona matematicamente, estrategicamente, é um sistema falho. Se a gente pega e diminui isso para núcleos menores e você fornece a competição entre esses núcleos, você vai ter um sistema muito melhor, na minha opinião. Então, mas deixa eu te falar, o Brasil já funciona assim. Você tem a federação, que é o governo central. Não funciona assim. Quer ver? Eu vou te falar na prática. A federação, daí você tem os estados. E depois você tem os municípios. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, nessa crise sanitária, queria que tudo voltasse ao normal, porque era uma gripezinha. O que aconteceu? Ele não pôde impor a vontade dele. Por quê? Porque os estados têm prerrogativas que a União não tem, como os municípios têm prerrogativas que o estado não tem. Então, de certa forma, a federação, na Constituição de 88, deu aos municípios prerrogativas que não são da União. Então, você já tem mais ou menos uma divisão de poderes. Eu vou te dar um exemplo só para falar de estado. Repare, a gente está vivendo uma pandemia do mesmo jeito que os Estados Unidos vivem a pandemia. Aqui, a gente tem um negócio chamado Sistema Único de Saúde, que é graças a esse Sistema Único de Saúde que todo mundo tem uma porta para entrar e tentar buscar uma saída melhor do que a entrada. Nos Estados Unidos não tem, é tudo pago. Pensa o cara que não tem dinheiro nessa pandemia, faz o quê? Agora o Senado lá aprovou anistiar as dívidas. Tem um cara que estava internado por Covid, quando ele saiu, ele recebeu a dívida, ele ia morrer do coração, porque a dívida que ele tinha que pagar para o sistema de saúde deles, que é particular, privado, ele não tinha condições. É tipo $1 milhão. Então, o problema é que hoje, diante dessa pandemia, o Estado passa a ter um papel importante. E eu não estou falando de controle, de ideias, eu estou falando de intervenção para ajudar os que mais precisam. Esse é o desafio que está colocado hoje. Mas por que tem que ser um país centralizado? Por que tem tudo passar pelo governo federal, entendeu? Você diz que há uma divisão de poder, eu concordo. O sistema federativo do Brasil, ele já prevê isso. Inclusive, foi proposta do Guedes aumentar, né, dar mais poder à federação, né, cumprir o papel da Constituição, porque não é cumprido hoje em dia, né? Mas isso não é o suficiente, esse é o meu ponto, tá ligado? Não, a gente tá numa lógica que não é legal. E outra, você pode ter dentro capacidades individuais de cada estado, mas você tem muitas capacidades que são agregadas ao contexto nacional que não deveriam ser agregadas e que pelo fato de estarem sendo agregadas hoje em dia, a gente tem uma diminuição na velocidade com que a gente evolui como espécie, tá ligado? Não, eu entendi, mas só para ajudar no raciocínio. Quando você divide, então vamos supor que São Paulo virasse um país. Isso. São Paulo vai ser um país. São Paulo tem 645 municípios. Então você tem um governo central, que é do país, tem os municípios. Vamos supor que a gente não tenha mais estado, é o Brasil, que virou São Paulo o país, e os municípios. Eu particularmente, sempre defendi a descentralização. Aqui em São Paulo a gente teve uma experiência de descentralização. Pensa uma cidade como São Paulo, que tem 1.400 km². Em São Paulo você tem aldeia indígena, ilha, e tem lugares que são extremamente inacessíveis, como, por exemplo, a Cratera, lá em Parelheiros. Se você não descentralizar o poder econômico, se você não der condições para o subprefeito da região tal ter recursos para fazer aquilo que precisa fazer na região, você não governa essa cidade. No governo do PT, da Marta, essa experiência foi feita, quando a Marta estava no PT. Quando o Serra ganhou, ele retomou para ele o governo. Com o Kassab a mesma coisa. Mas o que rolou então no da Marta? Ela deu mais poder para os prefeitos? Não era subprefeitos, eram administrações regionais antes, com a Luiz Erundina, depois viraram subprefeituras e depois prefeituras no Dória. O problema não é a nomenclatura, o problema é se você dá autonomia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui onde eu moro, que é na Moca. Se o subprefeito da Moca tem recurso para poder fazer as atividades, as obras e as intervenções, ele discute com o pessoal da Moca e faz onde precisa. Se é centralizado, nem sempre ele tem o poder de decidir, já vem de lá. Mas isso é horrível. Horrível. Eu sou contra. Também. Aliás, o próprio PSDB defendia isso. O Montoro defendia a descentralização. Qual que é o risco que aí começa a surgir? O Kassab, vou pôr só militar, porque senão os caras vão me roubar. Pô, mas militar não rouba? O cara é feito do quê? De aço?
Ele é de carne e osso, é ser humano. Pode roubar sendo militar, médico, professor, qualquer um. Né? Então, assim, mas se você não descentraliza, você também tem uma concentração tão grande, que é o que você falava, que, pô, o cara manda em tudo. E quem tem dinheiro manda. Então, mas o argumento que você faz agora ajuda a nossa hipótese, na verdade. Não, ajuda, mas é que assim, eu não chego ao ponto de defender o que você defende, que então vamos dividir. É assim, você pode até dividir. O Sul, o pessoal que mora lá é meu país. Em Curitiba, Rio Grande do Sul. Bom, o Rio Grande do Sul tem um movimento separatista, tem até hino. Bom, tá bom. Você pode até... Como é que você separa? Ou faz uma revolução, rompe com o governo central e fala que é um país. Ou todo mundo chega no acordo, né? Politicamente. É que quando você tem um país do tamanho do Brasil continental, ninguém quer ceder, dá o Rio Grande do Sul pro presidente do Sul, dá o... E assim, não, você vai dar pro povo, cara. Não, o povo vai eleger alguém. Você tá mas esse alguém vai morrer. Não, tá mas ligado? é que eu tô dizendo que você vai ter um representante ali naquele país, que pode ser o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul pode virar um país. Sim, ele já tem o governador. Não, ele tem um governador que está submetido à lógica da federação. Isso que eu estou falando. Esse é o problema. Então, mas é que eu não acho que esse é necessariamente o problema. Ele pode ser um problema hoje muito mais agudo por conta do presidente que está na República. Esse sempre foi um problema no Brasil, desde sempre. Mas é que, por exemplo, vamos pensar um governo que tenha um olhar para o país como um todo. Porque ele não manda no Estado e nem na prefeitura, mas ele pode dar linhas gerais para fortalecer as federações, para fortalecer os estados. Dependendo da lógica dele. Uma é essa da cooperação, a outra é a da guerra. Então eu brigo com o governo do estado de São Paulo, eu brigo com o governador de Minas, eu brigo com todo mundo. Você vai governar. Por decreto também não vai, porque não pode. Eu entendo. Mas é que, tipo, se a gente fosse analisar as possíveis merdas que poderiam dar num sistema assim, a gente vai encontrar 1 milhão de coisas. Claro. Mas, não há perfeição. Claro. O ponto é que, do jeito que tá, e a lógica de centralizar, ela não faz sentido... não faz sentido na vida, na minha opinião. A vida não é centralizada, tá ligado? Deus não criou um ser só pra dominar o universo. Deus criou bilhões, ele centralizou o máximo do poder, tá ligado? Aqui eu já tenho uma dúvida. Se foi Deus que criou, se Deus existe. Tudo bem. Tem um escritor... A lógica do universo, pelo menos. Tem um escritor, daqui a pouco eu já vou falar para você o nome dele, ele escreveu um livro chamado Ascese. Ele escreveu vários livros, ele escreveu um sobre Pobre de Deus. Foi assim, elogiado pela igreja. Ele escreveu a vida de Clara e Assis, que é São Francisco de Assis. Lindo livro, lindo, vale a pena ler. E depois ele escreveu Ascese, um livrinho pequenininho. E no texto ele dizia o seguinte, Deus está dentro de cada um de nós pedindo para continuar vivo toda manhã. A igreja proibiu dele ser enterrado em solo sagrado. Caraca. Foi excomungado. Porque é a lógica de que você precisa acreditar em alguma coisa. Mas isso é só uma brincadeira para falar sobre... Claro. Deus criou vários... Mas indo mais ou menos no que a gente estava conversando antes, por exemplo... Nikos Kazantzakis. Caralho? Nikos Kazantzakis. Esse cara é de onde? Esse cara é um grego. Grego, obviamente, né? Com o já nome tá morto e tal. Não foi enterrado. Em solo sagrado, né? Se fudeu. Esse não foi pro céu. Ou foi, né? Ou foi. Mas esse meu ponto de Deus ele não tem muito a ver com religiosidade, na verdade. Tem com a distribuição. Tem a ver com como o universo se organizou. Se a gente observar a organização do universo, ele tende a distribuir ao máximo o poder. Ele não centraliza ele continua distribuindo segundo alguns físicos. Né? O universo está em expansão. Sim. Por isso que eu acho que, não sei, pode ser uma maluquice minha, mas analisando como o universo achou melhor funcionar, será que a gente podia aprender um pouco com ele, tá ligado? E talvez pensar que nossas estruturas poderiam ser... Eu acho que a gente tem que aprender sempre. Com o universo, com Darwin, com Deus. Eu não sou ateu nem sou agnóstico. Ih, caralho. Mas tu quase virou padre, cara. Então, por isso que eu não sou ateu nem agnóstico. Eu sou temente a Deus. Mas é que eu acho que nesse debate, Deus talvez tenha que ser deixado de lado. É igual futebol. Isso. Não, esse negócio de futebol... Tem 3 coisas que não se... Religião, futebol e sei lá o quê. Eu acho isso uma obra brasileira do mundo. Eu também. Eu acho que tem que discutir tudo. Tudo, exato. Eu tô colocando aqui o Nikos Kazantzakis na conversa. Podia falar também do Evangelho.
das histórias que tem na Bíblia. Então, assim, eu acho que as coisas precisam ser separadas. Você tem um debate que é racional e que pode ser utilizado, inclusive, para melhorar a sociedade. A sociedade está em evolução. A gente nem sempre foi uma sociedade capitalista. A gente já foi escravagista, feudal. Hoje nós vivemos numa sociedade capitalista. Qual é a lógica da sociedade capitalista? Alguém precisa ganhar dinheiro para empregar outro que não vai ganhar dinheiro, que vai trabalhar. Não, a lógica capitalista é que... Mas é melhor que esse cara morrer de fome. Agora tá todo mundo na roubada. Nem todo mundo. Uma parte grande. Sim, Até infelizmente. porque amanhã mesmo você vai ter problema com os caras que entregam, os entregadores. Isso eu acho engraçado, porque os caras são entregador, eles são autônomos, porra. Iam fazer greve? Greve de autônomo? Então, qual que é o grande problema, né? Esse autônomo também pode fazer greve. Não, pode, mas caralho. Quem pode fazer greve? Quem vende a força de trabalho, a mão de obra. Fala assim, pô, eu tô sendo explorado, eu ganho uma miséria, os caras não querem discutir, não tem horário, não tem almoço, sei lá o quê. Tá no direito dele. A lógica da greve ou da organização sindical é essa. É quando eu percebo que eu tô sendo explorado para além do que eu poderia, e eu converso com os outros e falo, pô, você também, eu também? Pô, vamos parar. Porque daí eu tenho um poder de negociar depois. Pensa amanhã se ninguém entregar comida, hein? A gente vai no supermercado. Não, tem uns que estão. O outro vai no supermercado. Eu tenho. Eu faço em casa. Sim, não, vou comprar comida pra fazer. Pra fazer não, pra Lu fazer pra mim. Olha, tá vendo? É a exploração da mão de obra, né? Até ela se rebelar e fazer Pior que eu nem pago nada. Já pensou? Então, é pior, né? Porque é serviço escravo. Sim. E só, cadeia. Mas, porra, esses caras estão brigando com os aplicativos porque os aplicativos não estão pagando a eles o que eles esperavam receber. Mais ou menos. Não isso? é só, acho que, salário, é também condições de trabalho. Por exemplo... Mas eles não pegam o pedido quando eles quiserem? Não, mas eu vou dar um exemplo de um cara que eu outro dia encontrei. Eu não sei. Não, eu também não sou... Especialista. Mas vou dar um exemplo que eu vi. Ao lado da minha casa tinha um bar, o cara era dono do bar, daí ele vendeu, pegou outro, lá. Outro dia eu tô entrando no mercado, o cara falou, ô Paulo, beleza? Eu falei, e aí, quem que é de máscara? Falei, cara, eu sou o cara que era do bar. Você tá fazendo o quê? Eu falei, tô entregando, não tem mais o que fazer. E é ferrado, porque eu não tenho horário de almoço. Eu tenho que, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que... É que nem o Uber, a história da uberização. Né? Você vai tirando os direitos e o cara tem que trabalhar. Vende a mão de obra, vende, mas tem que vender 12 horas. Isso é culpa do Uber? Não. Uberização... Não, desculpa. Isso é culpa da empresa? Essa condição dela é culpa da empresa? Não estou dando culpa à empresa. Sim. Essa é uma lógica do capitalismo. Sim, mas eles estão fazendo greve para quem? Então, mas ali eu acho que tem as condições... Quem que vai ajudar eles com essa greve? Então, por exemplo, quando você tem poder de negociar, você negocia. Se você não tem... Vamos supor que amanhã não pare todo mundo. Bom, você não quer? Eu pago outro. Vamos supor que todo mundo... Que eu acho que é o que vai acontecer. Mas depende. Se a situação for tão grave como eles estão falando, eles param e falam assim, beleza, e aí? É que tem uma outra situação... Quer negociar? Muito mais grave, que é eles não põem comida na mesa no dia seguinte. Né? Isso, mas eles podem não colocar e podem colocar melhor do que estão colocando hoje. O poder de negociação depende muito da capacidade de organização. Claro. Se todo mundo fala, vamos parar. A música do Raul Seixas, o dia que o mundo parou. Cara, parou. Nós estamos vivendo mais ou menos isso, né? Essa pandemia, pô, cara, você saía, agora menos, mas você saía na rua, tá todo mundo parado. Sim. Né? Foi loucura durante um tempo. 3 meses, 2 meses, depois começou a relaxar. Afrouxar, né? Então, assim, eu acho que o problema é esse. Se você tem condições de organizar a categoria e falar, tá parado. E a gente já viu na história do Brasil e do mundo grandes manifestações que fizeram que os patrões tivessem que pagar melhor. E eu sou super a favor, tá ligado? Você tem que pagar melhor o Monark, senão ele faz greve, não vem amanhã, tá frio. A gente divide tudo. Então... Olha os caras aí. Quem vai fazer greve é eles dois ali. Acabou. Vamos mudar de assunto. É ruim, os caras estão rindo de orelha a orelha aí. Olha, tipo... Esse poder de organização acho que é muito benéfico para a sociedade e tal. O problema é que eu acho que talvez o que está acontecendo é os motoristas eles estão numa situação de trabalho ruim é porque tem muita oferta de motorista, tá ligado? Eu acho que é isso que tá acontecendo. Tá todo mundo indo pra esses aplicativos. O problema é que tá todo mundo duro porque não tem emprego em outro lugar e os caras... Eles vão fazer greve, o que a empresa pode fazer? A empresa não pode fazer muita coisa, né? Deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que é legal porque eu acompanho um pouco mais de perto. Claro. Uber, Cabify.
Você tinha em São Paulo um mercado fechado. Pensa. Teve uma época que era fechado. No capitalismo, isso é quase que inadmissível para o liberalismo, né? Por quê? Porque você tinha o negócio dos táxis, que eram alvarás. Então, o cara não podia ter um táxi, era alvará. Isso dava uma Lá no Rio, uma máfia fodida essa Aqui porra. também. Né? Isso era tudo do César Maia, aquela porra, mané. Os cara, eu morava perto de uma garagem lá, que os caras falavam assim, pra onde é que tu vai? Não, vou pra tal lugar. Lá perto do César Maia. Os caras já sabiam. Já sabia. Então, o cara fazia o quê? Ele tinha um emprego garantido e ele tinha público. Aí, começou a surgir o Uber. E aí começa a guerra. Aí o poder público tem que tentar normatizar. E é difícil, é que nem o celular. Como é que você normatiza Uber? O cara não é melhor parar de fuder o taxista? Mas aí o que acontece? O taxista que tinha 3 mil, hoje tem 10 mil Uber e não 3 mil taxistas. Então acabou o mercado, a reserva de mercado. E não tem controle. O nome disso é progresso. Então, o nome disso pode ser progresso, pode ser uberização, pode ser um monte de coisa. É progresso, pô. Mas olha o tanto de gente que agora tem consegue colocar comida na mesa, mano. É muito bom isso. Que agora, não teria essas paradas se não fosse isso, tá ligado? Só pra dizer pra você que eu não sou favorável à reserva de mercado. É que o que eu tô dizendo é que, assim, ao fazer isso, o cara que perdeu o emprego, o cara do bar, ele pegou a bicicleta dele ou a moto dele e foi tentar ganhar R$60 por dia. Isso é progresso? Isso é regresso, porque você, ao contrário de dar um salário digno pro cara, você dá uma condição de trabalho análogo à escravidão. Mas, cara, você dá alguma coisa pra ele fazer. Mas, por exemplo, é melhor do que ele passar fome. Então eu vou fazer o seguinte, eu te dou uma marmitinha, tá bom? Tá bom, se eu não tiver mais nada... Mas percebe? Tudo bem, mas o ser humano, o indivíduo, ele não se contenta com uma marmitinha. Ele precisa se contentar com um salário digno. Mas aqui, se você proibir... Tipo, não, mas não tô propondo proibir. Imagina que o Uber nunca existisse. Não. O Uber não é uma coisa que surgiu no Brasil, você sabe disso. Claro. O Uber vem dos Estados Unidos e assim depois foi pra Europa. Mas repare só, se você desse condições objetivas, os caras do Uber, eles fazem a disputa. É o 99, é o Uber, é o Cabify, pra ver onde é que ganha melhor. Sim. E o cara perdeu o emprego, aí ele faz o quê? Pega o carrinho dele e vai tentar ganhar 60 por mês. Mas é porque ele não consegue outro emprego. Porque os empregos diminuíram. Uma sociedade capitalista que vai evoluindo, ela vai tirando determinadas áreas de emprego e vai criando subempregos. Não tem jeito. Não necessariamente. Mas se você... Na real, eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse sentido. O que eu considero subemprego? Só para a gente não ter dúvida. Subemprego é o cara que ganha menos do que um salário mínimo, que não tem absolutamente nenhuma legislação que o proteja e que não tem nenhum amparo depois que ser demitido ou depois que sair do emprego dele. Isso é subemprego. Se você olhar que o emprego o cara tem que ganhar pelo menos um salário mínimo, tem uma legislação que o protege, isso é emprego. Subemprego é quando você não tem isso. Então, as pessoas se submetem a essa lógica do Mas você concorda que capitalismo. Se o ser humano ele for capacitado, ele não vai ter um subemprego? Então, mas isso a gente volta a discutir a coisa do indivíduo que é capacitado. Vou falar para você pôde estudar em escola particular? Pude. Eu estudei em escola pública. A minha condição de disputar com você é a mesma? Não necessariamente. Não necessariamente. Sabe por quê? Você fez um curso de inglês, que eu vi que você fala inglês bem pra caralho. Não fiz curso de inglês. Aprendi jogando. Aí. Mas eu não pude jogar. Pô, aliás, essa é a minha grande deficiência. Eu vou precisar aprender com vocês. Pô. Eu tenho um filho que daqui a pouco vai jogar. Joga com ele, é legal. Você vai ver, mano. Ele joga no meu celular Minecraft, joga PKXD. Minha filha também. Quantos anos ela tem? Roblox. Roblox. Quantos anos ela tem? 7. Uma tem 7 e outra tem 5. O meu tem 7. Então, o meu celular, você vai olhar, tá cheio de aplicativo. Então, eu preciso também aprender a entrar em outros mundos para poder jogar com ele. Claro. Então, o que eu tô dizendo é isso. É que, assim, você, a hora que diminui as condições... Por isso que o cara faz greve. Volte ao século passado, quando você não tinha... A jornada era de 18 horas, não tinha salário. Os caras começaram a se organizar para garantir os seus direitos. É essa a história do movimento sindical. Começa... da barbárie e vai avançando. Agora nós vamos regredir de novo. É cíclico, não tem jeito. Então, mas essa discussão aí, ela resolveria em 2020, porque é o ano que a gente está vivendo, é esse momento agora. Faz sentido isso que você está falando aí de certa forma e tal, apesar de discordar, por exemplo, do lance de salário mínimo e tal. Eu só fiz para comparar o que seria um emprego formal do... Mas a gente resolve isso aí daqui a 50 anos, e resolvendo o problema das oportunidades, quando a gente tiver, por exemplo, uma educação para todo mundo. Perfeito. Mas eu não vejo ninguém se movimentando nesse sentido. E é culpa do táxi.
Não. A culpa não é do Eu táxi, vou a culpa é explicar da só por- universalização. Não, eu vou explicar. Caralho, essa agora eu não entendi. É que nem o Mas- paçoca. Mas eu mandei essa justamente pra explicar o porquê que a culpa é do táxi. Porque olha o sistema do táxi como que era. Você tinha o governo criando as regras de como alguém poderia ser taxista, e nisso você criava um ambiente totalmente não competitivo, que você fazia um serviço porco pra todo mundo e que poderia ser muito mais, gerar muito mais empregos. Ou seja, você tinha o Estado ali impedindo a humanidade de avançar por causa de leis burras, de regras burras e estratégias burras. E eu acho que a educação é a mesma coisa. Agora, ó, vamos voltar pro negócio do táxi que eu gostei, Caralho, a paçoca. culpa é do táxi. Ó, não, repara só. Você tinha leis de um Estado que não era comunista, que era liberal. Que dava a reserva de mercado. Porque quem inventou essa Que história... Estado que é liberal? Ué, quem inventou essa história de táxi não foi o PT. Quem inventou a história de táxi, você volta lá... Ah, mas o PT não é comunista também. Não é. Mas é que pra usar um Tá. Maluf, depois Jânio Quadros... Esses caras, esses que tinham uma visão... que não- Pilantra. Eles não eram a visão liberal, é a visão de um pilantra. mas que não porra. era a visão socialista, Ok. criam uma reserva de mercado. Porque é uma visão de pilantra. Cê quer Quem ver que cria uma reserva? O pilantra que quer ganhar ganhar com dinheiro. isso. Ele deu o exemplo aqui, o Igor, do negócio do César Maia. Pega a questão dos ônibus na cidade de São Paulo, que eu acho que é um negócio legal. Você tinha ônibus que eram da CMTC, que era uma empresa municipal. A CMTC deixou de existir. Daí a falta de ônibus fez com que as pessoas criassem cooperativas irregulares. Botava uma perua que fazia a linha tal. Aí começa uma pressão, uma briga, a prefeitura regulariza as outras linhas. Talvez você pudesse ter um transporte sem regularizar. Que cada um vai para... Que é o Uber, né? É que o ônibus tem linha. Sim. O Uber faz a sua linha. Sim, sim. Né? É diferente. Sim, mas por exemplo, eu acho que se a gente não tivesse esse cap, esse bloqueio do Estado pra quem consegue ingressar no mercado, porque como eu vejo o Estado colocando várias barreiras em vários mercados pra se você pode ingressar nesse mercado ou não. E a maioria dessas barreiras, elas são artificiais e desnecessárias. Hoje eu diria que você não tem mais tantas. Você tinha o Eu táxi... discordo plenamente me de você. me dá um exemplo Do quê? de barreira para entrar no mercado. Qualquer mercado. Não, me dá um exemplo. O táxi não vale mais porque acabou. O ônibus de linha, você não poder... É, o próprio ônibus de linha. Por que, Então. por que eu não posso comprar um ônibus e criar uma linha aqui, ó, agora eu vou ter essa linha daqui Isso, pra cá? aí ainda tem uma reserva de mercado. Um exemplo. Eu Mas acho que... eu acredito que tem milhares de Não, mas eu exemplos. acho que No petróleo tem... Não, mas Porra. hoje no petróleo já tá... Você tem várias empresas Mas tem vários que monopólios compraram. também. Banco, tem 5 bancos só. Não, então, banco sim, mas banco não é Estado. Você pode criar banco se você quiser. Mas ele tá assim por causa do Estado. Não. O banco, você tem uma concentração. Não, mas você tem 5 bancos por causa que o Estado permite. Não, olha, veja quantos bancos faliram, foram fundidos. O Estado Por que não que- proibiu o banco. Por que tem 5... Não, mas peraí. Só porque o Estado não tem uma lei, eu proíbo não. o banco, não quer dizer Não, que não. ele criou um sistema que era fácil pra outros bancos surgirem. Repare, você pode ter bancos, você tem vários outros bancos que a gente não usa, são bancos menores, são bancos de investimento, mas você tem. O problema é assim, você precisa disputar o mercado. Muita gente disputou o mercado. Eu sou mais velho, podia lembrar do Bameirim, do Sudamérica, blá blá blá. E esses foram No Rio tinha o Banerj. Banerj, né? Aqui você tinha o Banestado, mas era do Estado. Esses bancos, eles acabaram sendo comprados por outros. Então, você teve uma concentração por conta do capital. O Não, capital comprou errado. bancos. Veja Errado. quantos bancos o Bradesco comprou. Errado. Você acha que foi o Estado que comprou? Isso tá errado, sabe por quê? Porque Fala, existe os Estados Unidos, por exemplo. Ah. E lá tem 50 mil bancos, sei lá, tá ligado? Tem muito banco. A questão não é o a questão não é o mercado. Mas eu vou A falar... questão... eu vou- Você acha mesmo que se você olhar nas regras do Estado, você não vai encontrar um monte de barreira para quem pode ingressar ou não no mercado de bancos? Eu tenho dúvidas. Te confesso, eu tenho dúvidas. O do exemplo do banco é mais difícil. O do ônibus que eu dei é mais fácil. É. O do banco eu tenho dúvida. Eu posso até depois a gente pesquisar Eu não pra tenho saber se tem dúvida. Eu regra. sou leigo, eu não Porque- sei de nada, mas eu não tenho dúvida. Porque repara. Esse é bom. Ó, tá vendo? Estamos criando uma fake news. Porque assim, repara, você não impede que o cara monte um banco. Talvez ele não tenha mais a capacidade de ter um banco. O Safra. O dono do Safra é o... Porra, mas as o cara mais barreiras, rico. as barreiras, as regras paralelas acabam Não, atrapalhando. pode ser, mas Se eu precisa quiser ver criar se um banco- são um regras banco- do Estado. Claro Precisa que ver. são. Ó, você quer ver uma coisa? O cara que criou, está propondo criar uma moeda que não é Virtual? que não é uma moeda. Teve já a moeda. Tem várias. Não, você tem as moedas virtuais, mas tem gente propondo escambo.
Você usa um outro tipo de moeda. Tem comunidades que Não fazem vi isso. Ah, No entendi. Rio, acho que no Não Rio. sei. Não, eu já li. Interessante. Aqui em São Paulo tinha e tal. Você vai lá, compra com isso e não é dinheiro. Você vai criando modalidades diferentes. Sim, acho ótimo. Só que, tipo, se eu quiser abrir um banco de comunidade aqui na minha rua, eu não posso. Eu sei que eu não posso. Mesmo eu tenho dinheiro pra emprestar pra galera. Se eu quisesse fazer uns contradinhos aqui, emprestar, eu não posso fazer isso. Eu tenho Então, certeza que eu não posso fazer Eu isso. vou usar cara. um exemplo nesse caso, você tem razão. É que aí você vira agiota. Você vira agiota, agiotagem é crime. E nesse sentido. Por quê? Porque o Estado diz. Tá vendo como o Estado Mas- colocou uma barreira aí? Se você pegar o exemplo da Índia, que criou bancos populares, São Paulo também tentou em governos da Marta, que é eu te emprestar uma graninha para você fazer o seu negócio. O estudo feito é que mostrava que esses caras que pegavam empréstimos que eram pobres, eles pagavam. Os mais ricos é que não pagavam. Né? Então essa é uma lógica necessária e real. Eu conheço exemplos de bancos. As prefeituras do PT fizeram bancos populares. Sim. Banco do Povo. Entendo. E não tinha proibição. Com certeza. Mas o que eu tô falando é que... Eu entendi sua Você lógica. entendeu? O Estado acaba sendo o impedidor ou criar barreiras. Porque o que você chamou o que de que é o coluna. Estado? O Estado é o grande game master do jogo que a gente tá jogando. Ele que cria as regras que nós jogadores vamos ter que jogar e é dessas regras que baseia todas as nossas relações, tá ligado? Dentro dessas regras é um poder incrível que o Estado tem. E ele pode, inclusive, decidir quem. Ele consegue criar uma barreira para quem dos cidadãos conseguem emergir em certos mercados. E ele faz isso porque aí ele consegue ter poder para vender para quem pode se corromper, comprar o direito Entendi. de estar nesse mercado. Eu acho que o Monark tá mais para Bakunin. Bakunin. Bakunin é o quê? Bakunin é um teórico do anarquismo. Cara, eu sou Mas muito... a gente, na verdade, nós dois estamos São mais anárquicos. pra Bakunin. A gente sim. tá mais pra Bakunin. Não, eu acho que a gente tem que pensar. não tem sim, jeito. sim. Mas eu tô sendo chato e... Não, porque eu não. sou o cara do PT e eu queria saber qual a sua interpretação sobre essas Não, coisas. eu tenho uma visão menos anárquica. Até porque, assim, a história mostra isso. Por que você se submete a ceder seus direitos para o Estado? É a história do Leviatã. Já ouviu falar? Aham. O grande monstro, né? Do acho que é Hobbes. Hobbes, né? Que são três pensadores, Montesquieu, Hobbes e Rousseau. Você vivia numa sociedade em que todos brigavam contra todos. Pô, você precisa ter um jeito de organizar isso. Então, como é que é o jeito? Você cria o Estado que detém o poder da força e organiza a sociedade. Daí, o que você falou, eu tenho concordância com algumas coisas. Bom, mas você pode ter um Estado que é totalmente privatista, estatal, ou privatista ou estatal, sei lá o quê, e ele impõe suas regras, o que atrapalha o cidadão. Mas quando você não tem regra, por isso que eu falei do Bakunin, você faz o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não tem ninguém que te coloque normas. O que pode acontecer? O mais forte derrotar o mais fraco. Você não tem ninguém que faça mediação. A ideia do Estado era essa, era ser mediador. Então ele detém o poder da força, ele faz a mediação entre as partes e tal. Qual que é a minha visão? Minha visão é o seguinte, eu acho que numa sociedade moderna você precisa ter um instrumento para poder mediar. Se você deixar, nós vamos criar o caos, na minha opinião. Por quê? Porque você tem uma sua visão, o Igor a dele, bom, a gente sentou aqui, vamos falar de futebol. Não, eu quero que você fale de política. Não, vamos falar de jogos. Bom, acabou. Percebe que mesmo aqui a gente tem um acordo? Mais ou menos. Mais ou menos, porque assim... Eu concordo que a gente precisa de regras. Isso, concordo as regras. pra caralho. A questão é que o seu ponto como estadista, eu acredito, é que essas regras só são possíveis de serem seguidas e enforçadas se existir um aparato público chamado Estado. É que eu não conheço outra experiência sem Estado. Eu não conheço. Teve muitas experiências sem Estado, mas não era em grandes proporções que nem a gente tem hoje. Não, eu podia citar a Grécia Antiga, que você tinha as decisões coletivas, mas mesmo lá quem decidia era quem tinha dinheiro. Os escravos, os pobres não decidiam. Eu entendo. Que eram as reuniões da sociedade local. Você teve no Brasil, por exemplo, um período que mulher não votava, que pobre não votava. Então, assim, essa discussão do Estado, eu acho que a gente tinha que pensar como é que o Estado pode não ser tão A gente pode começar por aí com certeza. Sim, tão maldoso, para usar essa expressão. E é por isso que a gente vai nessa parada de descentralizar. Porque se a gente tiver não um Estadão,
mais vários estadinhos, é mais fácil do cidadão individual lutar contra, sabe? Mas ele vai continuar tendo um estadinho. Porque a gente não consegue, a gente por enquanto, pode, tá ligado? a gente poderia Melhorar ter. isso. Eu entendo que é difícil pensar numa lógica de regras sem o Estado. Eu também tenho dificuldades. Mesmo nos jogos, você que é o craque na bagaça. Claro, claro. Você tem regras, senão você não tem jogo. Sim, não, mas as regras são importantes, com certeza. E aí, em alguns lugares, você tem um mediador. Senão Fala vem assim, um cara e mata o outro, acabou. Isso. Né? Você vai, pô, não pode, isso Sim, aqui não claro, vale. claro. Então, esse cara que tá falando isso é o Estado. Menor, mas é o cara que detém Não precisa ser o Estado. Ele a podia- decisão. Sim, o meu ponto é que ele não precisava ser o Estado. Ele poderia ser a sociedade, e a sociedade, em vez de ter um aparato grande centralizado que seria Pudesse o ser um Estado, Estado menor. ela poderia trabalhar como contratos, tá ligado? Você, em vez de você ter um Estadão, você tem um Estado descentralizado através da sociedade, e sempre quando você precisa de uma parte do Estado, você faz um contrato, você contrata um cidadão individual que pode fornecer esse papel que seria do Estado, só que ele fornece esse papel do Estado com o aval da sociedade de alguma forma. Mas não necessariamente tem que ter essa estrutura estatal entendi. centralizada, Entendi. fortuna. É que eu acho que assim, tem coisas que a gente precisa avançar, por exemplo, com normas, e tem outras coisas que a gente precisa acabar com as normas. O exemplo que eu dei da saúde, Sim. que é assim, se não tivesse um Estado preparado para enfrentar a pandemia, a gente ia ter que ver gente morrendo ou ter que pagar 1 milhão porque não tinha um sistema único. Esse sistema único é do Estado. Eu tive a oportunidade, sou mais velho que vocês, de conhecer a Alemanha Oriental antes da queda do muro. Da hora. Faz tempo. Mais ou menos, né? Faz tempo, Paulão. Eu tive na Alemanha em 86, se eu não me engano. 86, 87. E lá, assim... foi pouquinho antes. O muro cai em... Acho que em 90, se eu não estiver enganado. Acho que sim. Eu tive antes. E eu fui para fazer um curso de 3 meses na Alemanha Oriental, mas eu não era comunista. Eu fui lá porque tinha um convite. Cara, assim, eu tive um problema de saúde. Peguei sarna. Pô, caraca, sarna. Aí me levaram no médico. Eu fui lá, a médica olhou e falou, isso é de Kratze. Nunca vou esquecer que sarna em alemão é de Kratze. Odi, Odas, Oder, mas é Kratze. Aí ela me deu a receita, eu fui na farmácia, entreguei a receita, o cara me deu o remédio. Eu falei, mas não tem que pagar isso aqui? Não, o Estado paga para você. Falei, caraca, né? Você morar num país... E hoje você tem países que não são comunistas, como era a Alemanha Oriental, que são países capitalistas que provêm o seu cidadão. Né? Você pega a Suíça, a Suécia, eles têm uma relação diferenciada. Sim. Então, eu acho que assim, esse debate a gente tem que fazer. E tem que entender, porque, por exemplo, tem cara que fala, acaba com o Estado. Acaba com o Estado. O governo do Dória quer acabar com o Estado. Então vende... assim, com esse Estadão aí, vendeu Dersa, vendeu... Aí, teve a pandemia. Onde foram construídos os hospitais de campanha? Nos estádios. Que eram do Estado. Pacaembu. Mas e daí? Não, é isso que eu estou mostrando. Pacaembu, era do Estado. O prefeito fez uma parceria público-privada. O governo tinha nem que ter construído o estádio, o Ibirapuera. Mas isso faz tempo. O Pacaembu... Tudo bem. É um erro do passado. Pacaembu é, sei lá... Sim. 70. Mas e a Arena Corinthians? Essa é nova, mas tem que falar com... É o erro do presente. Tem que falar com o Andrés. Como eu torço pra Ferroviária, é melhor falar com os corintianos. O Allianz. Iniciativa privada, construiu. Maravilhoso. Mas você acha que o Estado devia ter estádio? Ser dono de estádio? Não. O Estado precisava cuidar de algumas áreas que são essenciais. Quais? Saúde, educação, segurança e transporte. Transporte eu não concordo, mas ok. Bom, saneamento básico também, vai. E aí, por exemplo, saúde, eu acho. Saneamento básico. básico. Saúde, vai. Não, que tá na saúde, mas saneamento básico, agora eles aprovaram a participação da iniciativa privada. Eu gosto disso, não gosto gosto disso. pra caramba mas disso. qual que é o problema? Vamos pensar uma comunidade lá na Ilha do Bororé, que vocês conhecem bem pra caramba. Não.
Lá no fundão da Zona Sul. Pô, cara, lá tem um problema de saneamento básico. Pô, a empresa que ganhou vai falar, pô, eu vou lá na Ilha do Bororé, os caras não têm dinheiro, tudo pobre, eu vou fazer o que lá? Não vou ganhar? Ou eu cobro uma tarifa mais alta sua para poder fazer lá. Hoje o Estado, ele tem que fazer. O saneamento básico é norma fundamental para se viver bem. Sim. Então o Estado tem que ir lá e, pum, botar esgoto, água. Tá, mas a gente vê que não tá funcionando. Falta então, uma parte. Então, cara, já que não tá funcionando, bora fazer alguma coisa aqui pra ver se funciona. Então, esse foi o argumento dos deputados que votaram a favor. Mas eu acho que o erro deles foi colocar, novamente, barreiras. Então, se ele faz qualquer um pode fazer o saneamento básico de qualquer cidade. Você monta uma empresa e faz o saneamento, tá ligado? Mas é que assim, pensa, hoje você tem acompanhado um monte de denúncia de desvio de recursos na saúde. O cara fala assim, eu sou o prefeito. O Igor quer fazer saneamento. Vai lá e faz. Não, mas sem o governo, sem o... Eu sei, mas é que aí você está propondo o cidadão que mora na rua, que tem 50 moradores, que cada um tem uma cabeça, negociar com o Igor e com o Monark para fazer o saneamento básico. Exatamente. Um faz de um jeito, outro faz do outro. Aí o saneamento não sai. Por quê? Porque você não tem centralidade para uma decisão que é política em alguns casos. Aí você está perdendo fé na política, cara. Não, você está dizendo que a comunidade não consegue ter um ambiente político para discutir, chegar a uma conclusão, se unir, fazer um orçamento e construir o próprio... Não, ela não tem capacidade para isso por dois motivos. Porque o Estado não deixa? Não, porque não tem grana. Vou te dar exemplos de sociedades, de comunidades aqui, que fizeram asfalto, que fizeram vielas. Eles mesmos compraram o cimento e tal. Tá correto? Tá errado. É o Estado que tinha que fazer, ele paga imposto. E aí tem uma parte que fala assim, não, eu não vou pagar, porque eu já pago. O problema é que você não tem uma sociedade homogênea. Você tem nós temos visões diferentes. Claro. A gente mora na mesma rua. O Igor falou assim, pessoal, vamos fazer uma vaquinha para asfaltar. Eu falei, eu já pago o Estado? O outro falou assim, o Igor vai ficar com o nosso dinheiro. Pronto, acabou, não tem mais asfalto. E não estou falando de coisa que não existe, eu estou falando de coisa que é real. Mas esse movimento que você está demonstrando aqui agora, ele é muito prejudicado pelo Estado. Porque na hora que o cidadão fala assim, vamos resolver eu então, eu e você, vamos resolver, vamos conversar e resolver. O Estado fala, pode parar, não vai resolver porra nenhuma não, que quem manda nessa porra aqui sou eu. Teve um lance lá em Curitiba lá que o Jean foi pintar, tinha um quebra-mola que tava sem pintura e os carros passavam voando, né? E aí teve um lance que não podia, né? Não podia pintar ou não podia... Então, mas a lombada foi feita pela prefeitura ou pelos moradores? Foi feita pela prefeitura, mas ela não estava pintada. Pintar. Teve um prefeito aqui na cidade de São Paulo, eu também não conheci porque eu não estava aqui, o Mário Covas, depois ele foi governador, ele criou esse movimento que você está falando aqui, mutirões para asfaltar. Pegava a comunidade, a prefeitura não tinha capacidade, não era um impedimento, ele dava facilidade. E asfaltaram várias ruas da periferia. E deu certo? E deu o que aconteceu depois. O cara tinha que pagar. Então, em alguns casos não pagaram, aí tem processo, ações. Que cara que tinha que pagar? O morador. O asfalto. Você não, o que a prefeitura fez? Eu te dou a possibilidade de vocês fazerem mutirão, mas tem um material aqui que tem um custo. Eu não consigo pagar, esse era o problema, mas vamos dividir. E só que os caras nem todo mundo pagou. Entendi. Mas era uma iniciativa nessa sua linha, que eu concordo, é a descentralização. Como a gente concordou aqui que precisa ter regras, você pode descentralizar com regras. Exato. Mas eu acho que a gente concorda com as regras, eu acho que todo mundo concorda com isso, a gente só não concorda em como implementar elas. É só essa questão que a gente tem uma discordância. Como aplicá-las? Como aplicar, como fazer com que as pessoas sigam as regras. Agora, assim, Monark, uma coisa que eu aprendi na minha parca experiência política é que assim, a gente não inventa a roda. A gente vai a gente tem visto isso. A partir das experiências e a gente vai propondo coisas novas, você vai modernizando. Aí duvido tu propor acabar com imposto sobre consumo. Não, vai ter um monte de coisa, né? Duvido, por que eu tenho que pagar a casa que eu vivo? Por que eu compro um carro e eu tenho que pagar pro Estado todos os anos para ter o carro que eu comprei? Não faz sentido nenhum. Então, porque assim, você utiliza do Estado as ruas que precisam ser feitas manutenções pelo Estado. Mas não tá sendo feito, Mas não tá feito, cara. É isso. Quebrou meu carro ali outro dia, tinha buraco. Gastar R$1.000 pra isso. Então, mas você percebe? É que assim, a gente tá falando de um problema que tem outro anterior. A gente vive num problema... É igual a educação. Quando a gente vai ter uma educação de qualidade, que todo mundo vai poder disputar em pé de igualdade? Daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos, se começarem a se movimentar agora. Mas se a gente parar como a gente está parando, é difícil, né? Não anda, não avança, não cresce. Concordo. É isso. A mesma coisa. Mas tem um buraco, o meu carro e eu pago, entendeu? Eu não vou pagar mais.
Tem lugar que você faz boicote. Pega o que está acontecendo com o Facebook. Meu boicote foi vender o carro. Eu não tenho. Pega o que está acontecendo com o Facebook. Bom, cara, os caras começaram a tirar propaganda do Facebook. Faz o quê? Senta e chora? Ou eles param com esse negócio de divulgar campanhas de ódio, de sei lá o quê, ou eles estão fritos, né? Paulo, a gente vai precisar parar por aqui, porque você tem o teu compromisso depois. Tem um jantarzão. Mas, cara, muito obrigado pelo papo, obrigado. Vamos fazer de novo quando tiver de volta em São Paulo. Por favor, e desculpa. Não, porque se pedir desculpa, ó, eu vou começar com o que começou o Igor aqui. Conversar com o contraditório é a coisa mais importante que tem. Porque você pode criar consenso. O que não pode, na minha opinião, é criar briga. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a gente conversa. Você fala, pô, o cara falou um negócio que pode ter sentido. Ou eu ouvi um negócio que pode ter sentido. Queria deixar aqui uma sugestão de texto. Até porque vocês fazem a discussão da política, traz gente aqui para conversar e tal. Tem um texto de um cara chamado Rubem Alves. É um texto de uma página, chama Sobre Política e Jardinagem. Legal. Tá. Fica aí a dica. Tá. Vou ler depois. Eu sou um pouco menos assertivo, talvez, que o Monark, porque eu acho que a gente tem que... Não acho que precisa matar... Eu não tô dizendo que é isso que ele falou, mas eu não acho que a gente tem que acabar com o Estado agora, sabe? Não, eu também acho que agora não, mas daqui 100 anos, se tiver Estado, eu vou estar triste, cara. A gente falhou como espécie. Como eu disse, o Bakunin pregava contra o Estado, e ele já fazia isso há 150 anos atrás. Imagine como ele já deve estar triste agora. Deve estar dando um Mas eu acho que se a gente der um passo que é da educação, se a gente conseguir fazer a educação funcionar, eu acho que a gente muda todo o paradigma daqui a 50 anos. Tenho total concordância. Para a gente precisava ter ministro com visão política, com capacidade, com capilaridade. Infelizmente. Tá. Total. Difícil. Bom, queria agradecer muito. Valeu. Monark, cara, tem umas perguntas aqui que a gente vai mandar. Tem um tempinho ainda pra gente responder? Tem aí. Rapidinho, é só umas 4 perguntas. Vamos fazer assim um bate-bola. E você chuta e eu defendo. Não, é que os caras mandam aqui. Então é isso, é. Isso, beleza, então vamos lá. É porque tem uns que são só as mensagens mesmo. O G-Rick Nox, sei lá. G-Inonx. Ok. 300 bits, ele falou, queria na verdade fazer uma denúncia. Coca-Cola tá tirando ads para se fazer de boa, mas ano passado tomei Coca-Cola com querosene, pois não limpam as retornáveis corretamente. Me enviaram outra Coca-Cola e retiraram a garrafa com querosene. E nunca retornaram com uma resposta. Não sou só eu quem relata isso. Ajudem a espalhar para a galera para não cair na hipocrisia. Eu nem tô ligado nesse bagulho da Coca aí. Também não. Novidade pra mim. Vou parar de tomar. Já teve cabeça de rato, né? Agora Acabei de tomar uma que era numa embalagem dessa. O Veigs mandou 300 bits. Paulo, o que você pode fazer para que possamos aprovar as candidaturas independentes? O sistema só não muda porque não podemos nos eleger sem partido. Mais uma barreira do Estado. Quem que é? É o Veiga. O Veiga, assim, ó, deixa eu falar para você. Eu tenho uma visão diferente da sua. Eu acho que para poder dar certo a gente devia fortalecer instituições. Indivíduos, um dia pensa de um jeito, outro dia pensa de outro. Você escolhe um cara que hoje ele falou isso, amanhã ele falou outra coisa. Se você tem uma estrutura em que você votou porque tem uma concepção por trás, que é um partido, o cara pode perder a possibilidade de continuar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. PSL. Tem um racha no PSL aqui, certo? Os caras estão criando aliança para o Brasil. O PSL tirou 2 deputados de comissões porque eles estão suspensos. Quem são os 2? O Gil Diniz e o Douglas. Por que tirou? Porque o partido se sobrepõe ao indivíduo. Tem gente que defende candidatura avulso. O problema é que a hora que você tiver um candidato avulso, você vai cobrar de quem? Do avulso? Essa é a minha visão. Mas eu acho que tem gente que defende essa ideia de candidaturas avulsas. Não tem nenhum problema. Entendi. Vai lá, Monarcão. Perdão. Tá perdoado. Juniores. Não, o Veiga mandou outra. Ele falou, o que você acha das prioridades do PT, Paulo? Enquanto no poder com as pautas mais levadas ao quadrante da esquerda, aborto, legalização das drogas, não foram levadas para frente durante os 16 anos. Foi em busca do apoio do eleitor médio, então, que eles não avançaram isso? Não acho. Eu acho que assim, a gente teve de fato problema. O partido tinha relações com outros segmentos, igreja e tal. Mas, por exemplo, a Marta nunca negou o debate sobre o aborto. O PT tinha problema. Hoje o PT tem uma discussão com as mulheres que é uma visão muito mais avançada. Claro que quando você está no governo, você faz a mediação. O PT nunca defendeu a bagaça da mamadeira de piroca. Recebeu o título e paga o preço. Ou como o kit gay.
Né? Quem tem feito essa posição é o PT, não foi a direita. Mas por que você acha que o PT perdeu a oportunidade de avançar na descriminalização das drogas? Que é um dos maiores problemas do Brasil atualmente. E é uma das maiores pautas deles. Eu acho que isso tem muito a ver com o conservadorismo de uma parte da sociedade que influencia no partido. Não tem jeito. O partido não está solto no universo. Você tem gente de um jeito ou de outro que Eu não pensa. sei, pra mim parece que todos os caras grandes que controlam os partidos, eles também são assim com os traficantes, eles controlam as paradas. E pra eles não faz sentido legalizar a maior fonte de renda dos caras, tá ligado? Eu acho que você tem razão em alguns segmentos. Por exemplo, vou pegar lá no Rio de Janeiro, que eu não conheço, tem gente que conhece melhor que eu. Você tem lá as milícias, você tem lá... Aqui você tem o PCC. Eu lembro, inclusive, quando teve o levante do PCC, teve uma história que o Alckmin teria negociado com eles para parar com a salve guerra. geral. Com o salve geral. Então, assim, no PT eu não vejo isso. Eu não vejo um partido que tem relação com esse tipo de segmento. Agora, eu acho que tem mais a ver com a concepção, com a pressão de uma parte da sociedade, que é conservadora, retrógrada. E a gente não consegue avançar essa pauta porque a sociedade não quer de verdade. Ou isso? não quer ou ela é hipócrita. Porque muita gente não quer e usa. Uhum. Né? Compra do cara no morro, compra na favela, compra em algum lugar. Dos playboy, tem um monte de playboy que tem apartamento, planta umas plantinhas aí, velho. Você acha que os caras que compram erva boa, compram na favela, pô? Claro que não. Compra o cara compra de outro lugar. Cara, né? Mas todo mundo tá ali e fica a hipocrisia. Fala, pô, não pode, que coisa, né? Sim. Tinha que liberar logo. O Juniores mandou 500 bits. E aí, Flow, você já tem alguma noção do alcance que estão conseguindo? Digo isso porque eu mesmo não conhecia o Igor e o Monark antes do podcast, como a maioria. Mas acredito que isso tem se espalhado e vocês têm conseguido muito público de fora da bolha gamer. Soube de vocês através do programa com o Nando Moura e não perco mais. Até a Twitch estou conhecendo por vocês. Nunca ajudei um canal antes, mas deixo essa mensagem aqui, pois faço questão que sejam os primeiros. Chamem alguém para falar de S-Killer. Não sei o que é isso. O mito Guido Palomba. Vida longa ao Flow. Valeu, Júnior. Valeu, mano. É nóis. Valeu de verdade. Baita elogio, hein? Uau, fiquei de pau duro aqui. Porra. Paulo, muito obrigado pela moral. Cara, queria agradecer. Valeu. Espero ter ajudado. Deixei a sugestão do texto do Rubem Alves para os jovens. Sim, certeza. Maravilha. Você quer deixar um link, um direcionamento para onde você quer levar a galera? Eu tenho o meu Insta, se o pessoal quiser acompanhar, que é Fiorilo Paulo. Vai deixar na descrição aí, né, Janzão? E tem o Facebook Paulo Fiorilo também, minha página, que é Paulo Fiorilo. Tu não usa o Twitter? Eu uso, mas uso menos, eu devia usar mais. Mas Twitter eu tenho é bom meu pra Twitter. Política é bom no Twitter. Eu já me falaram. É que assim, eu tive um problema com o Twitter, fui hackeado aí. Entendi. Ficou meio traumatizado com essa parada. Pô, aí os caras zoaram a bagaça. Começaram a falar, viva Bolsonaro! No Twitter. Foi antes. Um jornalista me ligou e falou, Paulo, que porra é essa que você postou aí? Eu falei, que foi? Olha, mano, fui eu não, pô. Já tinha invadido. Ó, Monark, valeu, foi legal. Obrigado. Valeu, Paulo, obrigado. Os meninos aqui, ó, Sérgio Jean. E o Jean, que é lá de Curitiba, onde hoje a tempestade foi dura. Maltratou minha terra. Derrubou até telhado de rodoviária lá. Beleza. Ó, tô às ordens. A hora que vocês quiserem continuar essa conversa. Beleza, Paulo. A gente fala de Bakunin, Nikos Kazantzakis, Rubem Alves e segue o jogo. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu, Paulo. Isso. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Podcast. Tchau. Vou de live, hein?